Bem, nós estamos então tratando aqui sobre a divisão literária do Novo Testamento, mostrando que a grande ênfase dos livros do Novo Testamento é Jesus, tá bom? Não esqueça nunca isso. A ênfase do Novo Testamento é sobre a pessoa de Jesus. O Antigo Testamento é a história de Deus com seu povo, isto é, Israel. O Novo Testamento é a história de um personagem que esteve entre nós aqui na Terra, chamado Jesus, o Filho de Deus, de acordo com João, Jesus, o homem perfeito, de acordo com Lucas, Jesus, o servo fiel, de acordo com Marcos, e Jesus, o Machia, o Messias, de acordo com Mateus. Então, todos eles apresentam a perspectiva da vida de Jesus. Como nós estamos em divisão literária, mostrando para vocês que os livros têm uma sequência com ênfase sempre em Jesus. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João é uma biografia da vida de Jesus. Quando nós caminhamos para o livro de Atos, Atos é a continuação do Evangelho de Lucas, ok? O autor é o mesmo, o autor é Lucas, e ele apresenta o Jesus ressuscitado, a ênfase dele é essa, o Jesus ressuscitado que está operando por intermédio dos seus apóstolos. É isso que Lucas tem na mente quando ele escreve o livro de Atos, de como o Jesus ressuscitado agora opera através da vida dos seus apóstolos, que receberam o poder do Espírito Santo para isso. Então a ordem dada à igreja é que ela saia pelo mundo, e ela sairá pelo mundo após ser cheia do Espírito Santo, conforme diz Atos 1 e 8. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é a biografia da pessoa de Cristo, o seu ato redentor. O livro de Atos é a continuação desse ato redentor, mas agora através das pessoas dos seus apóstolos, da personalidade dos seus apóstolos, onde o Espírito Santo estará trabalhando. Ou seja, a origem da igreja, o corpo de Cristo e sua expansão até os confins da terra vai ser o tema desse livro, que podemos dizer, histórico-eclesiástico, o livro de Atos, tá bom? Atos é o livro de como Jesus continua a sua obra na terra através da vida dos seus apóstolos, agora cheios do Espírito Santo. Quando chegamos nas epístolas, é importante entender que as epístolas do Novo Testamento, elas apresentam uma interpretação da pessoa e da obra de Cristo, olha agora, e aplicam seus ensinamentos à vida dos crentes. Então as epístolas de Paulo é o agir da pessoa de Jesus na vida dos novos crentes, levando a esses novos crentes ensinamentos da pessoa de Jesus. Ou seja, os ensinos de Paulo não são de Paulo. Os ensinos de Paulo são de Jesus. São orientações, são revelações, são o trabalhar de Jesus na vida de Paulo. Tá bom? Por isso Paulo ele é, o Caio Fábio fala isso, né, num dos seus textos de portal, a mente de Cristo. Paulo de fato é a própria mente de Cristo revelada através das doutrinas. Então, as doutrinas apresentadas nas epístolas paulinas, gente, eu queria que vocês entendessem isso. As doutrinas apresentadas nas epístolas paulinas são os ensinos de Jesus. Porque quando a gente não entende isso, é uma conversa estranha. Não sei se vocês já repararam que quando o pessoal vai discutir lá com os adventistas e eles não querem, por exemplo, se submeter a algum mandamento, exemplo, a guarda do sábado, a turma tudo fica falando que é lei de Moisés, né? Todo mundo fala que é lei de Moisés. E o pessoal esquece que a tal da lei de Moisés, que eles estão chamando de lei de Moisés, na verdade é lei de Deus. Que não foi Moisés que escreveu com o dedo dele. Diz que a lei de Moisés, na verdade, é a lei de Deus, escrita em tábuas com o próprio dedo de Deus. Então, a gente tem que lembrar assim, assim como a lei de Moisés não é uma lei de Moisés, mas é uma lei de Deus, estou falando aqui mais especificamente dos 10 mandamentos, e não das outras variantes, como vão aparecer depois, cerca de 612 mandamentos futuros, muitos deles serão mandamentos de Moisés mesmo. Mas a lei dos 10 mandamentos é lei de Deus, e não de Moisés. A mesma coisa acontece aqui nas epístolas paulinas. As doutrinas não são doutrinas de Paulo. As doutrinas são doutrinas de Jesus. Assim como Mateus, Marcos, Lucas e João apresentaram a vida e obra de Jesus, assim como o livro de Atos apresenta os atos de Jesus trabalhando agora na vida dos seus apóstolos pelo mundo, as epístolas são agora os ensinos de Jesus, perceberam? Evangelhos, vida de Jesus. Atos,
a continuidade da obra de Jesus, através dos seus apóstolos. As epístolas paulinas, os ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus para a vida da sua igreja. Nós sabemos que ao menos 13 das epístolas são de Paulo. Não há um consenso quanto à epístola aos Hebreus. A carta aos Hebreus há uma dúvida. Tá? Não é uma polêmica, mas há uma divergência de ideias no campo acadêmico se Paulo teria sido o autor. Há outras possibilidades, existem outras hipóteses. Eu pessoalmente acredito que seja o apóstolo Paulo, mas também não tenho como provar isso, né? Algumas pistas nós temos, mas não são assim evidências tão claras assim. Existe campo para divergência e não há nenhum problema quanto a isso. A questão é a seguinte: 9 dos escritos paulinos, vamos ver agora para quem foram escritos as epístolas de Paulo. 9 das epístolas paulinas foram enviadas a igrejas. 9 textos foram diretos a igrejas. Por exemplo, Romanos, 1º e 2ª Coríntios, vamos contar aí? Romanos, 1º e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2ª Tessalonicenses. Ou seja, nós temos 9 escritos de Paulo que são enviados diretamente para uma igreja, quase que naquele formato das 7 igrejas do Apocalipse, de capítulo 2, 3 de Apocalipse, lembra? A igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, aquelas 7 igrejas lá, você lembra delas? Então lá eram cartas diretas para as igrejas. Assim o apóstolo Paulo também escreveu pelo menos 9 escritos direcionados especificamente para essas igrejas. 4 dessas cartas de Paulo, dessas epístolas de Paulo, foram enviadas para pessoas em particular. Não foi enviado para a igreja. Consegue entender? Quais seriam? Bom, seriam aquelas que são chamadas de pastorais, né? Cartas pastorais, que é 1º, 2º Timóteo, Tito. Essas 3 são cartas pastorais, ou seja, cartas de Paulo aos jovens pastores. Timóteo, 2 cartas para ele, né? E uma carta para Tito. Mas eu acabei de dizer que são 4 cartas, têm um tom bastante pessoal, que não é endereçada à igreja. Seria também a outra carta a Filemon. Tudo bem? Então, 1º, 2º Timóteo, Tito e Filemon são as 4 cartas pessoais do apóstolo Paulo enviadas. 9 são para igrejas. 4 são para pessoas, ok? Bom, a maioria dessas cartas, está dando 13 aí, né? Se fosse hebreu seria 14, mas nós não temos certeza absoluta. A maioria dessas cartas enviadas às igrejas tratam de problemas das igrejas. São com o propósito de resolver problemas nas igrejas. É BO mesmo. É encrenca, gente. A igreja, a comunidade local, tem uma turma que diz que nós temos que voltar a ser como a igreja primitiva, que a igreja dos primeiros tempos era boa, era santa, era isso, aquilo. Eu convido vocês a fazer uma releitura do Novo Testamento e dar uma olhadinha mais especificamente em 1º e 2ª Coríntios, você vai entender o que eu estou falando. As cartas escritas às igrejas geralmente eram para resolver problemas. A única exceção é a carta aos Efésios. A única exceção. Na carta aos Efésios é um texto lindo, maravilhoso. Eu não sei se vocês já leram o comentário de John Stott na carta aos Efésios, onde ele propaga que Paulo estaria falando sobre uma nova sociedade na Terra. A Igreja de Jesus Cristo é um novo tipo de gente na Terra. Lá é que se diz que o marido ama a mulher ou deve amá-la, que a mulher deve submeter ao marido, que os filhos devem honrar os pais não devem provocar a ira dos filhos, ou seja, a nova sociedade na Terra, a mulher não tem problema com submissão. Na sociedade de Cristo, o homem não tem problema em amar sua mulher. Nessa nova sociedade, pessoas cheias do Espírito Santo, filhos não são rebeldes. Nessa nova sociedade de Cristo na Terra, os pais não provocam a ira dos filhos. Então vocês veem que assim, é uma excelência, né? A carta aos Efésios, uma nova sociedade de Deus aqui na Terra, chamada Igreja. A proposta é que o mundo seja como a Igreja é, e não que a Igreja seja como o mundo, que é o que está acontecendo infelizmente. Então voltando aqui a Paulo,
As cartas às igrejas geralmente era para tratar de BO, de problema da igreja local, com exceção a carta aos Efésios. Já outros textos de Paulo parecem ser um pouquinho mais formais, né? Quase como que uma tese científica e em suas divisões principais, vamos dizer assim, bastante inteligência na apresentação retórica, isto é, retórica é a argumentação. Oratória é a forma de falar, retórica é o argumento daquilo que se fala. Então, alguns textos de Paulo são bastante retóricos, bastante científicos, as divisões, subdivisões, divisões e subdivisões, assuntos muito bem explicados, excluindo-se muitas vezes a introdução pessoal e a conclusão, e que traz muitas vezes um tom bastante impessoal. É o caso da carta aos Romanos, aliás, é o exemplo mais notável, né? Porque Paulo é tão didático, tão metódico, tão retórico, tão argumentativo. Paulo é fantástico escrevendo a carta aos Romanos, viu, gente? Eu convido vocês a caminharem comigo nesse curso e chegarmos em Romanos, vocês vão entender do que eu estou falando. Então, a carta de Paulo aos Romanos é mais uma tese científica, né? Não é para resolver BO da igreja, como é o caso da igreja de Corinto, mas ela tem esse teor teológico, esse teor enciclopédico, né, da graça de Deus. Paulo trata de tudo quanto é tema. Aí a gente é guiado após os evangelhos, após o livro de Atos, após as epístolas paulinas, ou seja, o evangelho, a vida de Cristo, vida e obra de Cristo, o livro de Atos, a obra de Cristo continuando através dos seus apóstolos, as epístolas pastorais, as epístolas de Paulo, as epístolas paulinas, como que as doutrinas de Jesus, a sua jovem igreja. Aí a gente chega no que nós chamamos de epístolas gerais, né? Que são Hebreus, Tiago, 1º, 2º Pedro, 1º, 2º, 3º João e Judas. Esses livros são chamados de epístolas gerais. Bom, as epístolas gerais, apesar de terem vários autores, né? Porque tem Pedro, tem João, tem o autor da carta aos Hebreus, que a gente não sabe quem é, mas se for Paulo também. Ou seja, as epístolas gerais têm vários autores. Judas, né, na epístola de Judas. Só que enquanto vamos dizer assim, o Evangelho fala da biografia de Jesus, enquanto o livro de Atos fala sobre como Jesus continuou trabalhando na vida dos seus apóstolos, enquanto as epístolas paulinas falam quais são as doutrinas de Jesus para a sua jovem igreja, a gente percebe que o tema das epístolas gerais é basicamente o seguinte, são dois temas, tá? Basicamente o seguinte, algumas dessas epístolas, como Hebreus, Tiago e 1 Pedro, lidam com um aspecto de sofrimento. Grave aí, são dois assuntos nas epístolas gerais. Geralmente, uma parte deles, das epístolas gerais, Hebreus, Tiago e 1 Pedro, tratam ao sofrimento. Enquanto o restante dos livros das epístolas gerais, isto é, 2 Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João e Judas, trata da questão de falsos ensinos. Então as epístolas gerais apresentam para a gente dois grandes problemas da igreja primitiva, da primeira igreja, a igreja do Novo Testamento, que é o sofrimento e as doutrinas, as heresias, as distorções da verdade. Tá bom? Então esses dois temas, sofrimento e heresia, estarão presentes. Primeiramente, sobre a questão do sofrimento, que são os dois problemas que nós estamos apresentando a vocês. Primeiramente, a perseguição veio por parte dos oponentes judeus. Não só por parte dos oponentes judeus, mais tarde acabou vindo também pelo Império Romano. A gente sabe que depois do ano 64 houve uma grande perseguição à igreja, né? No ano 67 Nero manda matar o apóstolo Pedro, no ano 68 manda matar o apóstolo Paulo, começa a haver culto ao imperador, culto ao busto de César, e a igreja passa a ser perseguida historicamente. Então, quando Pedro escreve, Pedro está falando desse tipo de sofrimento, sofrimento nas mãos de Nero, tá? E esse é um tema que é tratado nas epístolas gerais, principalmente Hebreus, 1 Pedro e o livro de Tiago. Quando a gente caminha, aliás, Jesus havia advertido seus seguidores, deixa eu destacar isso, Jesus havia mesmo advertido seus seguidores de que o mundo ia se levantar contra eles, de que eles seriam perseguidos, tá bom?
Jesus havia advertido também com respeito ao surgimento de falsos mestres e de falsos profetas. Mateus 24, Jesus fala isso abertamente. Paulo disse basicamente o mesmo para os presbíteros da igreja de Éfeso. Lá em Atos 20, versos 29 e 30, Paulo fala isso. Que haveria um ataque sim, depois da minha partida, inclusive lobos devoradores vão entrar no meio do rebanho. Na época em que João escreveu suas cartas, havia um grupo de pessoas que eram chamados de gnósticos, que eram mestres que afirmavam possuir um conhecimento filosófico, religioso superior. Eles eram uma praga no meio da igreja. João vai ter que bater doído nessa questão dos gnósticos, tá bom? As epístolas de João foram uma resposta para esse erro doutrinário apresentado pelo gnosticismo. Deixa eu ver se eu consigo apresentar para você de maneira simples a questão do gnosticismo. Gnose quer dizer conhecimento. Então havia um grupo de gnósticos, que ficaram conhecidos historicamente como gnósticos, que afirmavam ter uma revelação, uma iluminação maior acerca de certos temas e assuntos. Os gnósticos, eles tinham várias doutrinas, várias heresias que eu vou apresentar para vocês lá em 1ª, 2ª, 3ª João. Porque João é aquele que combate abertamente o gnosticismo no Novo Testamento, tá bom? Mas esse grupo de pessoas, isto é, os gnósticos, começaram a perverter as doutrinas bíblicas, começaram a fazer certas afirmações complicadas. Os gnósticos, por exemplo, eles acreditavam no espírito, mas eles tinham um profundo, um entendimento muito equivocado com respeito à matéria, com respeito a corpo, tá? Por exemplo, eles diziam que Deus é luz. Aliás, Deus é luz. E tudo que é espírito e é luz é bom. Então, espírito, luz, Deus é bom. Só que os gnósticos acreditavam que na carne não há nada que presta. Na carne não tem nada que convém. Isso aqui é podre, isso aqui é carcaça. A coisa boa é o espírito. Isso aqui é um lixo. Isso aqui é uma escória. Tá? Então, Deus é espírito, até sem problema. Sem problema. Qual que é o problema? O problema é que se o espírito é bom e a carne para o gnosticismo é algo podre, algo que não presta, é um lixo, então Deus é espírito, é bom, mas Deus não pode ter se feito carne. Deus não pode ter vindo a este mundo em forma de carne. E o que João estava dizendo mesmo? Vocês lembram? João 1:1? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória no diante do Pai. Lembra que João vinha falando que Jesus é Deus e que Jesus se fez carne e habitou entre nós? Pois é, havia um grupo de gnósticos, e isso começou a infiltrar a igreja, que diziam, não, enquanto se diz que Deus é espírito, tudo bem. Mas dizer que Deus se vestiu de carne, de pele, de sangue, de ossos e veio a este mundo nessa forma podre, então assim, Jesus não pode ser Deus. Jesus não pode ser Deus, porque Deus é luz, Deus é espírito. E como pode um espírito se fazer carne sendo que a carne não presta? Então o gnosticismo, eles combatiam a encarnação do Filho de Deus. Eles combatiam que Jesus fosse o Deus encarnado. Por causa desse problema, eles não acreditavam que na carne tinha alguma coisa boa. João chega a fazer afirmações do tipo assim, se alguém disser que Jesus não veio em carne, lembra disso? Se você estuda a Bíblia, você lembra disso. João fala disso. Se alguém afirmar que Jesus não veio em carne, esse espírito não procede de Deus. Ou seja, é claro que a igreja lidou com muitas outras dificuldades doutrinárias, mas o gnosticismo foi um problema muito sério na vida da igreja. Tá? Tem muitas outras complicações do gnosticismo, muitos outros desdobramentos que eu vou falar para vocês mais à frente. Só dei uma pequena palhinha de um exemplo onde João fala que Jesus veio em carne, Deus se fez carne e habitou entre nós. E o gnosticismo dizia que não. Então o gnosticismo na igreja não podia crer que Jesus fosse a encarnação de Deus. Aí João fala, olha, se alguém fala que Jesus não veio em carne, que Deus não se manifestou em carne, nós não temos nada a ver com esses caras aí. Esses camaradas não têm nada a ver com serem cristãos, tá bom? Então João pegou pesado nisso. E aqui dando só um toque para você. Muito cuidado com a teologia do corpo. Tá? Muito cuidado com a teologia do corpo. Porque a maior parte das igrejas hoje é uma espécie de gnosticismo disfarçado, não quanto a negar que Jesus veio em carne. Eles não negam. Mas já percebeu que na igreja existe uma ideia de que
o espírito é coisa boa, mas que a carne não presta, que a carne é fraca. Uma má interpretação dos textos de Paulo, o espírito é forte, mas a carne é fraca. É quase que uma pregação gnóstica, que o espírito é coisa boa, mas a carne é uma porcaria. Tenha muito cuidado com afirmações contra o corpo. Tá? Tenha muito cuidado com afirmações contra o corpo na igreja. Essa valorização do espírito em detrimento de uma desvalorização do corpo é um perigo. Por quê? Eu não sei se você lembra, mas o corpo é alvo de redenção. Tá? Nós não fomos redimidos só no espírito e na alma, mas no corpo também, se é que você crê em tricotomia. Se você crê em dicotomia, nós somos salvos na carne, no corpo e na alma, ou corpo e espírito. Tá bom? Não é salvação só de um aspecto do ser, nós somos salvos de forma completa. O nosso corpo é alvo de redenção divina. É importante dizer para você que o nosso corpo é alvo de santificação. É importante dizer para você que o nosso corpo será arrebatado. A Bíblia diz que nós, se estivermos mortos, num piscar de olhos seremos arrebatados no encontro com eles, com Jesus nos ares, na primeira ressurreição. Deus não tem só um encontro com a sua alma, com o seu espírito, quando você morre e vai lá para o céu, não. Deus voltará aqui um dia para buscar o seu corpo, tirar o seu corpo do túmulo. Um corpo glorioso. Deus tem um pacto, uma aliança com o seu corpo. Essa teologia que desmerece o corpo não é bíblica. O corpo é alvo de ressurreição. No corpo se exige santificação. Deus dá muito valor ao seu corpo. O corpo é alvo de ressurreição. Haverá ressurreição dos mortos. O corpo é alvo de arrebatamento. Disse que o corpo é templo do Espírito Santo. Muitos dizem, afirmam isso, que o corpo é templo do Espírito Santo. Tá bom? Então, se o corpo é templo do Espírito Santo... Aliás, o corpo é alvo de glorificação. A Bíblia diz, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Se é alvo de redenção, se é alvo de santificação, se é alvo de arrebatamento, se é alvo de ressurreição, se é alvo de glorificação, se Deus um dia vem buscar o seu corpo aqui, se Ele cura enfermidades, e Ele cura enfermidades porque Ele tem um amor pelo seu corpo, senão Deus não curaria enfermidades? Não curaria você de doenças? Então, muito cuidado com essa teologia do espírito, da alma, que abandona o corpo, como se no corpo não tem nada bom. Quando a gente fala de sexualidade, meu Deus do céu, estamos falando da coisa mais podre, da mais podre, da mais podre, da mais podre. Que isso, gente? Sexualidade é uma coisa linda, uma coisa boa que Deus fez para o prazer do corpo, para a procriação. Oh, gente, é uma fábrica de novas pessoas que vão adorar a Deus na eternidade. Gente, a sexualidade, o corpo, tudo isso aqui tem um profundo valor para Deus. Essa matéria aqui toda tem um profundo valor. É nela que eu glorifico a Deus, é ela que será ressuscitada. É este corpo que irá, claro, um corpo diferente, glorioso, mas irá ao encontro com o Senhor nos ares. É corpo. Tome muito cuidado para você não estar desenvolvendo aí na sua igreja um gnosticismo escondido, tá bom? E finalizando aqui, lembre-se, Mateus, Marcos, Lucas e João é a vida e obra de Cristo. Ok? Livro de Atos é como Cristo continuou trabalhando através da vida dos seus apóstolos. As epístolas paulinas são as doutrinas de Cristo. As epístolas gerais são como o Cristo guarda a sua igreja da perseguição, na tribulação, e como o Cristo usa os seus apóstolos para defenderem a verdade do Evangelho contra o gnosticismo. É o Cristo agindo em tudo. E aí chegamos na última categoria literária do Novo Testamento, que é o Apocalipse, onde há o escrito profético revelar. Revelação de o que diz lá? Apocalipse 1:1? Revelação de Jesus Cristo. Jesus mostrando à humanidade, Jesus mostrando à sua igreja que o mal não vai triunfar sobre o bem e que o Cristo vencerá, que a igreja vencerá, que o Cristo vai pisar no dragão, vai destruir a antiga serpente, a besta, o anticristo e o falso profeta, e de que os remidos do Cordeiro se reunirão na nova Jerusalém que vai descer dos céus, e haverá um novo céu, uma nova terra, e o Cristo receberá toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração, trono, soberania, tudo a Ele pertence. Ele reinará para todo sempre. Ou seja, é o triunfo de Cristo sobre o mal, é o triunfo da igreja sobre as hostes malignas de Satanás. Ou seja, todo o Novo Testamento é a apresentação, quer seja da vida da obra de Cristo,
quer seja a continuidade de Cristo na vida dos seus apóstolos, quer seja das doutrinas de Cristo na vida da sua igreja, quer seja a presença de Cristo na hora da perseguição, como Cristo usou seus apóstolos para defender a igreja das heresias e como Cristo triunfará e vencerá todo o mal. Essa é a literatura do Novo Testamento. Na nossa próxima aula, nós já vamos entrar diretamente na questão do livro de Mateus, tá bom? Te aguardo daqui a pouquinho na aula de Mateus. Um abraço para vocês. Paz.